Hoje nós vamos falar nesse vídeo a respeito dos principais sintomas que afetam o problema do nervo ciático. Meu nome é Michele Pontes, eu sou fisioterapeuta especializada no tratamento de dores, principalmente da área da coluna, e criadora do programa Movimento Vencedor. Bom, eu entendo que vários de vocês tenham dúvidas sobre o problema ligado ao nervo ciático. E talvez você deva estar se perguntando, será que a minha dor é aquela dor que dizem ser do nervo ciático? Bom, hoje nós vamos falar aqui algumas características típicas desse tipo de problema relacionado ao nervo ciático. Outros nomes também são utilizados para determinar esse tipo de problema. Por exemplo, lombociatalgia, ciatalgia, ciática ou apenas ciático. A pessoa muitas vezes nos procuram e nos demandam algum tipo de atendimento em função de ciático. Bom, vamos esclarecer um pouco o que vem a ser o ciático ou a dor ciática. Ciático é o nome de um nervo, o mais famoso dos nervos do nosso corpo, conhecido por muitas pessoas e muitas vezes até leva a fama sem ser exatamente ele o causador daquela dor insuportável que a pessoa tenha. Também é atribuído ao ciático as dores irradiadas para as pernas, dores que descem na região lombar em direção à parte da nádega, em direção ao quadril, descendo na coxa lateral externa da coxa, podendo passar também um pouco de dor nos joelhos, a parte da panturrilha, a parte externa da perna, lateral do pé até os dedos do pé. Esse é o maior nervo do corpo humano. É muito importante para toda a inervação das nossas pernas, para a força das nossas pernas, para a manutenção da sensibilidade das nossas pernas. Tudo isso depende de um bom funcionamento desse nervo. Quando ele está, por algum motivo, obstruído ou limitado na sua atuação, seja por uma compressão ou seja por uma irritação na raiz desse nervo, em alguma das suas partes por onde ele passa, a pessoa vai experimentar dores de características muito específicas. Por exemplo, você pode ter uma dor como se fosse um choque elétrico na sua perna, uma dor como se fosse profunda, em ondas. Também pode sentir algumas dores em pontada, em áreas específicas, às vezes até mesmo em algumas articulações da sua perna, como por exemplo o joelho. Dor latejante ou pulsante, como se você tivesse algo pulsando, algo latejando dentro da sua perna. Também pode ser manifestado como uma dor constante, uma dor maçante, como se fosse até mesmo, algumas pessoas relatam, como se fosse uma cólica que percorre a perna, uma dor cansada, sabe? Como se tivesse ali algo muito estranho acontecendo ali na sua perna. E também pode ser um simples desconforto que vai e vem. Uma hora você está sentindo um comprometimento, outra hora você não sente tanto. Também pode estar associada a sintomas como, por exemplo, limitação de movimento, rigidez de movimento, dificuldade de agachar, dificuldade em relação à articulação do quadril, ou mesmo joelho, tornozelo e até os pés. Algumas pessoas relatam dor como se fosse um bicho passeando dentro da perna. Estranho, né? Mas sim, isso pode acontecer pela sensação do nervo, que é uma sensação diferente e pode variar desde formigamentos, umas pontadas específicas
ou uma sensação de pressão, como se alguém estivesse puxando os seus dedos do pé. Além da dor, os sintomas de formigamento, como eu acabei de relatar, são muito comuns associados ao problema do nervo. Além do formigamento, outro sintoma muito comum é a dormência. Então, a pessoa vai fazer uma avaliação ali na região de membros inferiores e ela pode localizar áreas específicas que, quando comparado à parte que não dói, a perna que não dói, ela sente às vezes uma diferença, uma diminuição da sensibilidade. Pode também ter uma sensibilidade alterada, apesar de não sentir dor espontânea, quando toca na pele, a sensação está completamente diferente, como se fosse uma sensação de queimação, como se você estivesse passando a mão em um lugar que foi queimado, sabe? Isso é muito comum da gente observar nos pacientes com esse tipo de problema. Os sintomas do nervo ciático, eles também podem acontecer de maneira mais comum em um lado do corpo. Pode acontecer, em alguns casos, já mais raros, de ter dor dos dois lados do corpo. E os sintomas do nervo ciático, eles podem piorar sob efeitos de alterações da postura. Por exemplo, quando a pessoa fica muito tempo sentada, ou às vezes em outros casos, quando ela fica de pé, ou então quando ela vai mudar de posição, ela está algum tempo sentada e vai levantar, ou então ela tenta abaixar o corpo, pode sentir um aumento da manifestação desses sintomas. O nervo ciático, por ser um nervo que sai das regiões de L4, L5, S1 até S3, que são pequenos forames que saem ali na região sacral, são raízes que saem dessas áreas, se juntam em uma única raiz e descem ao longo da perna. Em função dessas raízes e dos lugares aonde elas saem ali na coluna, você vai ter sintomas específicos em áreas específicas da sua perna, do seu corpo. E é muito interessante isso para um profissional que vai avaliar você, porque de acordo com a área referente aos seus sintomas, nós temos condição de avaliar em que nível de problema está o seu. Nós temos condições de avaliar em qual dessas raízes está sendo mais comprometida e fazendo causar os seus sintomas. Por que eu digo isso e por que isso é importante? Porque nós sabemos que praticamente 90% dos problemas de nervo ciático, eles têm causa relacionada a uma hérnia de disco, a um problema discal, a um problema de natureza degenerativa do seu disco. Então é muito interessante que a gente identifique o local mais provável de estar realizando, de estar travando, de estar limitando essa raiz de fluir livremente. No próximo vídeo dessa série, nós vamos falar um pouco mais sobre as causas relacionadas ao problema do nervo ciático. Queria muito saber se você sente esses sintomas do nervo ciático ou se você também apresenta alguma outra manifestação sintomática. Conta aqui para mim nos comentários, vou gostar muito de saber, até mesmo para poder ajudar vocês com novos conteúdos aqui no canal. É isso então, pessoal, um grande abraço, se você gostou, deixa aqui o seu like e nós nos vemos no próximo vídeo. Até lá!